Um som husco e cortante rasgou o ar da feira, agudo, úmido, encerrado por um estalo de osso quebrado. Em seguida veio o grito estridente de um garoto, alto como sirene de ambulância, que congelou os vendedores, os transeuntes e até as crianças que rondavam as barracas. Ion caiu com força no chão de terra irregular, o corpo encolhido em volta do braço direito, agora torto em um ângulo grotesco. Seu rosto se contorcia de dor, mas depois do primeiro grito não chorou. Apenas cerrou os dentes e tremia. Enquanto o brutamontes de colete preto e faixa preta frouxa na cintura permanecia em pé, respirando com calma como se nada tivesse acontecido. Esse é o preço por dizer não, rosnou ele alto o bastante para toda a feira ouvir. Virou-se abruptamente para os vizinhos. A vendedora de legumes, o rapaz do peixe, uma mãe abraçada ao filho, todos paralisados. Mas alguém aqui quer bancar o herói? Ninguém respondeu. Uma mulher apertou o filho contra o peito. Um homem segurou o braço da esposa. Os comerciantes recuaram sob a lona poída de suas barracas. O brutamontes ajeitou o colete sujo e a faixa preta gasta que balançava ao vento. Sorriu de canto. Um sorriso endurecido como entalhado em pedra. Não era de triunfo, era de costume. O costume de quem já fez isso tantas vezes que deixou de sentir. Ion tinha apenas 17 anos, mãos magras e calejadas de carregar caixas de frutas e lavar cestos o dia inteiro. A banca era tudo o que os pais lhe deixaram após um acidente, e ele lutava sozinho para mantê-la de pé. E então, como sempre acontecia, o Black Belt apareceu exigindo dinheiro de proteção. Ion não cedeu. Não implorou. Apenas disse: não. E só isso bastou para o homem quebrar-lhe o braço. Não muito longe dali, sob a sombra improvisada de uma barraca de chá, um homem estava sentado imóvel. Não tocava no copo de chá pela metade, tampouco desviou o olhar quando tudo começou. Só agora levantou a cabeça. Chuck Norris, vestindo uma jaqueta desbotada e boné surrado cobrindo os olhos, se levantou em silêncio. Suas mãos estavam soltas, o olhar afiado. Ninguém o reconheceu. Ainda não era necessário. Os olhos de Chuck não estavam no brutamontes, estavam em Ion. O garoto tentou se mover, mas não conseguiu. O rosto pressionado contra a poeira, olhos cerrados. O Black Belt deu mais um passo e desferiu um chute violento nas costelas de Ion. O som foi surdo. A feira inteira pareceu prender a respiração. Chuck Norris empurrou suavemente a cadeira, deixou algumas notas sobre a mesa e começou a caminhar, passo a passo. Ninguém percebeu de imediato. Todos os olhos ainda estavam presos na imagem do garoto caído. Alguns celulares erguidos, mas a maioria apenas calada, porque todos já sabiam que gravar não detém socos. Mas então, o ar começou a mudar. O brutamontes notou Chuck se aproximando. Franziu a testa, abriu um sorriso debochado. Quer tentar a sorte, velhote? Chuck não respondeu. Continuou andando, devagar, como uma onda subterrânea. Um feirante recuou. Uma vendedora quase deixou cair a cesta. Um garoto deixou o celular escapar ao sentir algo diferente na forma como aquele homem se movia. Lento, firme. Chuck parou ao lado de Ion. Sem pressa. Sem tensão. Ajoelhou-se com um joelho no chão, pousou a mão gentilmente no ombro do menino. Você ainda está respirando, disse com voz grave. Ótimo. Você resistiu. Ion abriu os olhos, acenou levemente. Chuck se levantou. Só então seus olhos se voltaram ao Black Belt. O vento soprou suavemente a barra da jaqueta, revelando cicatrizes nos braços. O brutamontes zombou. Acha que tirar a jaqueta te faz virar herói? Chuck nada disse, mas seu olhar, frio, firme, imperturbável, foi suficiente para calar a feira inteira. A banca de frutas de Ion não chamava atenção entre o caos da feira. Lonas remendadas, maçãs machucadas, mamões manchados, laranjas empilhadas em cestos rachados. Mas, para Ion, aquilo era um mundo.
Seu pai a havia construído do nada. Sua mãe a mantinha com carinho. Depois do acidente, restou apenas ele, vendendo fruta por fruta como se preservasse ali a memória da família. E então, como sempre acontece com quem resiste, eles chegaram. O Black Belt, com colete de artes marciais gasto, faixa preta frouxa e jeito de quem manda nas ruas, não precisava dizer seu nome. Seu andar bastava, o som das sandálias, a postura, o silêncio em volta dele, tudo gritava. O cobrador chegou. Seu trabalho era simples: percorrer as bancas, recolher o dinheiro de segurança e punir quem esquecesse. Ion esqueceu. Ou melhor, escolheu não se ajoelhar. Na primeira visita, Ion ficou de pé atrás do balcão, olhos firmes, voz direta. Meus pais não pagaram proteção. Eu também não vou. Sua voz não tremeu, nem mesmo quando o Black Belt se inclinou e disse, com hálito de suor e cigarro barato: Corajoso, hein? Vamos ver quanto tempo dura. Durou 3 semanas. A cada visita, as ameaças se tornavam mais pesadas, mais afiadas. Mas Ion permanecia firme, repetindo sempre: Não! Naquela manhã, Ion sabia que seria diferente. Limpou a banca com mais cuidado, testou a câmera improvisada, mesmo sabendo que não serviria de nada. Quando o sininho soou e o Black Belt entrou, ele não abaixou a cabeça. O homem bateu com os dedos no cesto de laranjas, cada toque como um tambor no peito da feira. Ouvi dizer que você quer se destacar, rosnou. Ion manteve as mãos sob o balcão. Só estou vendendo as frutas da minha família. Ah, é? Respondeu o homem, inclinando-se até quase encostar o rosto no de Ion. Então talvez seus pais tenham esquecido de te ensinar a lição mais importante: saber calar a boca. O tapa veio sem aviso. Mão áspera que lançou Ion para trás, batendo a cabeça contra um cesto de ameixas. O homem contornou o balcão num movimento rápido e brutal. Agarrou o braço direito de Ion, torceu para trás e cravou o joelho com tudo. Crac! O som do osso quebrando ecoou pela feira como chicotada. Ion gritou de dor, um som que cortou o ar. Os feirantes, os vendedores de caldo de cana, as crianças, todos congelaram. Rostos pálidos, pés colados ao chão. Ninguém se mexeu. Ninguém interveio. Ninguém. Exceto um. Chuck Norris. Ele passou por cada barraca, cada cesto de frutas tombado, o olhar fixo em Ion, contorcendo-se no chão. Ion, em meio à dor lancinante, percebeu algo. Alguém se aproximava. Não era para bater, nem para gritar. Apenas ficou ali, firme como uma montanha silenciosa. Pela primeira vez desde que o Black Belt semeou o terror naquela feira, um homem disse não sem abrir a boca. Ninguém mais lembrava o nome verdadeiro do Black Belt. Aquele apelido, faixa preta, era tudo o que precisavam saber. E tudo o que queriam esquecer. Ele andava pela feira como se fosse dono dela, não por alguma lei, mas porque ninguém jamais ousou enfrentá-lo. Seu poder não precisava de palavras. Pairava no ar como o cheiro de mofo e podridão no mercado velho. O colete de kimono, rasgado, remendado, caía frouxo nos ombros. E a faixa preta, puída e mal amarrada, dizia tudo. Eu não preciso provar mais nada. Antigamente, ele tinha nome. Ganhou medalhas regionais, ouviu elogios de mestres, mas logo descobriu um caminho mais fácil. Era mais rápido ser temido do que respeitado. E assim vendeu suas técnicas a grupos de rua, ensinou chaves, quedas, e cuidava pessoalmente dos rebeldes, como Ion. A cada semana, ele percorria as trilhas de terra, entre lonas desbotadas, bancas caindo aos pedaços e ovos rachados, como um fantasma cobrando seu dízimo. Tudo funcionava como um relógio suíço. Ninguém desafiava, ninguém, até Ion. O garoto que ousou encará-lo nos olhos e dizer não. E por isso, o homem não queria apenas o dinheiro. Queria punição pública, ali mesmo, na feira, onde todos podiam ver, ouvir e tremer. Porque o medo não vive no escuro. O medo precisa de palco.
E naquela manhã, Ion foi o ator escolhido. Ele quebrou o braço do garoto. Não por raiva, mas por tática. Para que cada rosto ali presente, da senhora da couve ao menino engraxate, jamais esquecesse. É isso que acontece quando você diz não. Tudo seguia como esperado. O silêncio reinava. Os celulares eram erguidos apenas para filmar, não para agir. Ninguém ousava intervir. Ninguém. Exceto um. Só então o Black Belt percebeu a presença. Um velho, jaqueta desbotada, boné surrado, em pé no meio da feira como um marco antigo. Ele não veio correndo. Não gritou. Caminhava devagar, passo por passo, como se até o chão empoeirado abrisse caminho para ele. O Black Belt lançou um olhar rápido, tentando parecer desdenhoso, mas o desconforto começava a pinicar o peito. "Quer apanhar no lugar dele, velhote?" gritou, erguendo os braços em desafio. Chuck não respondeu. Continuou andando. Seus olhos, calmos, profundos, como quem já atravessou 1000 tempestades, estavam fixos em Ion, e então se voltaram ao Black Belt. Uma mulher da pamonha se encolheu. Um garoto com cesto de cebola roxa se escondeu atrás do carrinho. Um adolescente abaixou o celular, o instinto sussurrando. "Isso aqui é diferente." Chuck parou. Não havia pressa nem tensão. Abaixou-se ao lado de Ion, avaliando o braço quebrado com olhar treinado. "Você ainda respira", disse com voz grave como terra. "Ótimo! Ficar de pé é o que importa." Ion abriu os olhos, lábios tremendo, e apenas assentiu. Chuck se levantou. E pela primeira vez, o Black Belt viu algo que nunca tinha visto em anos de extorsão. O silêncio. Sem medo. O vento levantou levemente a barra da jaqueta de Chuck. As cicatrizes, acinzentadas ao longo do braço de Chuck, apareceram sob o sol poeirento. O Black Belt soltou um riso forçado, tentando segurar a confiança que escorria pelas mãos. "Ah, tirou a jaqueta para virar herói, é isso?" Chuck permaneceu em silêncio. Mas a maneira como ele ficava ali, imóvel como pedra, pesado como montanha, fez a feira inteira prender o fôlego. A barraca de frutas destruída atrás de do Ion, laranjas rolando, cestos de maçã tombados, cachos de banana verdes esmagados, parecia uma pintura de desamparo. E bem no meio daquele cenário, Chuck Norris permanecia de pé, firme como uma árvore antiga, os olhos fixos no Black Belt. O silêncio era tão absoluto que se ouvia o vento passar pelas lonas velhas, uma lata de cerveja vazia rolando no chão e o som dos corações batendo forte no peito dos espectadores. O Black Belt estreitou os olhos, cauteloso. Havia algo estranho naquele velho. Ele não parecia com os outros que tremiam ao entregar o dinheiro, nem com os poucos que ousaram protestar antes de recuar. Aquele homem não precisava provar nada. "Deixa eu adivinhar", disse o Black Belt com um sorriso torto, começando a circular Chuck, a voz carregada de ironia. "Você viu uns vídeos na internet e achou que podia fazer igual, né? Um soco bonito na frente da multidão e vira herói?" Chuck não respondeu. Apenas girava o corpo suavemente, acompanhando os passos do outro, olhos atentos. Não desviava, não ameaçava. Apenas permanecia, calmo como uma rocha no meio de uma cachoeira. O Black Belt respirou fundo, girou os ombros, cerrando os punhos. "Tudo bem, então?" rosnou como um animal ferido, pronto para tudo. "Tô mesmo precisando me aquecer." Ele avançou sem aviso, desferindo um soco direto no rosto de Chuck, rápido, forte, para encerrar tudo de uma vez. Mas Chuck apenas inclinou a cabeça. O punho passou pelo ar. Sem pressa, sem exageros. O Black Belt grunhiu. Mudou o golpe para um gancho lateral. Chuck girou o ombro, deixando o soco escorregar como água escorrendo em pedra. Furioso, o Black Belt lançou um chute baixo, mirando na perna de Chuck. Dessa vez, acertou. O som seco ecoou. A feira inteira parou de respirar. Mas Chuck...
Não recuou. Absorveu o impacto como um tronco firme enfrenta o vento, redirecionou a força pelo corpo, e então avançou um passo. O Black Belt piscou, confuso. Ninguém leva um chute desses e avança, a menos que conheça algo que o outro ainda não entendeu. Ion, no chão, tentou erguer a cabeça, olhos marejados acompanhando cada movimento de Chuck. Um garoto perto da barraca de carne murmurou para o amigo: "Ele não luta como a gente costuma ver. Ele luta como alguém que já sobreviveu a verdadeiras tempestades." O Black Belt rosnou, levantando o braço para outro golpe. Chuck apenas ergueu o antebraço, desviou o soco com precisão e tocou o ombro do oponente, leve, como um velho treinador corrigindo a técnica de um aluno. Não foi forte, nem doeu, mas foi humilhante. O Black Belt recuou, rosto corado de raiva. "Você acha que isso é uma piada?" gritou, girando os punhos descontroladamente. Chuck ainda não tinha dito uma palavra. Ele ajustou a base. Não era uma postura típica de artes marciais. Era algo mais primitivo, essencial. Uma posição de prontidão absoluta. Sem precisar de técnica. Sem estilo. Ele era a própria técnica. O Black Belt rugiu de raiva e avançou como um touro, desferindo um soco direto no rosto de Chuck com todo o peso do corpo. Chuck não recuou. Apenas inclinou levemente a cabeça, deixando o punho passar rente ao rosto, como se seu instinto tivesse previsto o golpe muito antes. O Black Belt seguiu com um cruzado de esquerda, depois girou o corpo e lançou uma cotovelada de cima para baixo, atacando como uma tempestade de marteladas. Chuck desviava com suavidade, seus movimentos tão pequenos que quase não se notavam. Cada recuo, cada giro de ombro era mínimo, preciso, sem desperdício, sem caretas, como se dançasse com a própria fúria do oponente. O Black Belt recuou meio passo, respirando pesado, frustrado por nenhum golpe ter atingido o velho. "Só sabe desviar, é?" gritou ele, os punhos cerrados, o pulso tremendo de raiva. Chuck não respondeu. Apenas olhava, calmo como a superfície de um lago antes da tempestade, através do homem diante dele. Um menino próximo à barraca de molhos murmurou para a mãe: "Ele não desvia por medo. Ele desvia porque sabe exatamente quando deve atacar." O Black Belt gritou mais uma vez e abaixou o corpo, lançando um chute lateral na coxa de Chuck. O golpe acertou. O som foi pesado, seco. Ion arregalou os olhos, e até a vendedora de sopa de macarrão prendeu a respiração. Mas Chuck apenas transferiu o peso do corpo como água, contornando rocha, absorvendo toda a força do chute em uma pisada firme, e então deu um passo à frente. Não rápido, nem violento. Apenas. Como uma montanha que decidiu se mover. O Black Belt soltou um soco cruzado, desesperado. Chuck ergueu o antebraço, desviou o golpe para o lado e, com um toque suave no ombro do oponente, indicou o erro. Como quem diz: "Você se abriu aqui." A feira permaneceu em silêncio absoluto. O Black Belt deu 2 passos para trás, o rosto queimando de vergonha. "Você acha que está treinando aluno aqui, é?" berrou ele, girando os braços com fúria. Chuck apenas mudou de base com a leveza de alguém que ajeita a própria jaqueta no vento. Sem falar. Sem se exibir. Ele não lutava para vencer. Lutava para ensinar. O Black Belt, fora de si, girou o corpo e tentou um golpe de cotovelo reverso, o mesmo com que já havia derrubado muitos nas ruas. Chuck abaixou suavemente, o cotovelo passando rente aos seus cabelos grisalhos, e então se ergueu, estável como se nada tivesse acontecido. Seus olhos agora estavam no nível do peito nu do Black Belt, exatamente onde a costela se abria em uma brecha. Mas Chuck não atacou. Apenas olhou. E deixou que o outro percebesse a abertura letal, pendendo no ar como uma lâmina por descer. Um adolescente apertou a mão da mãe e sussurrou com a voz trêmula: "Ele não precisa ganhar essa luta. Ele só precisa mostrar que o outro já perdeu." O Black Belt, encharcado de suor,
Fora de ritmo, ainda tentou continuar. Joelhadas, chutes apressados. Chuck bloqueou cada ataque, um por um, sem brutalidade, sem espetáculo, apenas com movimentos contidos, precisos, como um mestre corrigindo o aluno que se perdeu. Cada golpe neutralizado sem contra-ataque quebrava o adversário. Mais um pouco. A multidão prendeu a respiração. Alguns abaixaram os celulares, esquecendo que tinham começado a gravar. Só conseguiam assistir, testemunhando algo raro em suas vidas. Justiça, sem precisar de palavras. Tá com medo, né? O Black Belt berrou, recuando enquanto tentava manter a voz firme. Chuck continuava em silêncio. Estava apenas ali, ombros relaxados, mãos soltas ao lado do corpo, olhar fixo. Sem julgamento, sem sarcasmo, apenas presença. O Black Belt rangeu os dentes, ofegante, e então avançou de repente, lançando um soco direto com a mão direita, colocando ali o resto da arrogância que ainda tinha. Chuck desviou levemente para o lado e então contra-atacou. Não foi um golpe espalhafatoso. Apenas uma cotovelada curta, precisa, direto no osso externo. O impacto não foi forte, mas foi exato. O Black Belt arfou, recuou 2 passos, caiu de joelhos com as mãos no peito. A feira inteira congelou ao redor da cena. Só se ouvia o barulho das lonas batendo umas nas outras ao vento. Chuck não avançou. Apenas ajustou a postura, leve como o vento soprando, e permaneceu pronto, caso o próximo golpe viesse. O Black Belt ergueu o rosto, olhos cheios de ódio e confusão. Gritou, tentando se convencer. Foi sorte, só isso. Eu nem comecei de verdade. Ele se lançou novamente. Desta vez, despejando tudo o que ainda restava. Uma sequência de golpes treinada por anos sob suor e arrogância, jab de esquerda, cruzado de direita, chute baixo, giro com cotovelada lateral. Chuck não desviava. Ele lia. Cada soco, cada chute, cada cotovelada, como palavras de uma língua antiga que já estava gravada em seu corpo. Um dos golpes passou rente ao rosto, deixando um pequeno corte no canto dos lábios. A feira murmurou. O Black Belt sorriu. Tá sangrando, velho? Chuck levantou a mão, limpou o sangue com o dorso, os olhos ainda fixos no adversário. Sem raiva, sem medo, apenas certeza. O Black Belt lançou um chute direto nas costelas. Acertou. Chuck recuou, bateu de costas numa carroça carregada de verduras. Alguns maços de couve despencaram. Folhas voaram ao vento. O Black Belt sentiu o cheiro da vitória. Avançou com um martelo descendente. Chuck bloqueou, mas na defesa abriu um espaço no abdômen. O Black Belt não hesitou. Jogou o joelho com força no centro do estômago de Chuck. O impacto foi pesado. Chuck recuou meio passo, o tronco inclinando-se levemente. Você só sabe ficar parado. Nem tem força mais, gritou o Black Belt, apertando os punhos. Chuck soltou um longo suspiro. Seus ombros estremeceram. Não por medo, mas porque ele estava se desfazendo da última pitada de contenção. O Black Belt avançou com uma cotovelada giratória, seu golpe final, famoso por quebrar mandíbulas nas ruas. Chuck não recuou, apenas inclinou-se sutilmente, deixando o cotovelo passar de raspão. E no exato momento em que o oponente perdeu o equilíbrio, Chuck girou o quadril, transferiu o peso do corpo e contra-atacou, como um raio. Uma cotovelada certeira nas costelas expostas. Pum! O som não foi alto, mas o som da respiração escapando do Black Belt, como se o tórax tivesse sido esmagado por dentro, foi alto o suficiente para todos ouvirem. Ele cambaleou para trás, mãos no peito, rosto pálido. Toda a feira silenciou. Não havia mais gravações de celular. Não havia mais burburinho. Apenas o som do vento passando pelas lonas rasgadas. E Chuck, ainda ali, sem exibir força, sem arrogância, apenas silêncio como se a justiça tivesse sido nomeada por meio da ação. O Black Belt recuava aos tropeços, os olhos arregalados entre o espanto e o medo.
Não conseguia acreditar que um único golpe curto e preciso pudesse deixá-lo completamente paralisado. Chuck não avançava, não pressionava. Apenas o observava. O olhar calmo, frio, como uma montanha que testemunha tempestades. Ofegante, o Black Belt procurava algo, qualquer coisa, que pudesse resgatar sua honra desmoronando por dentro. Foi quando viu, entre cestos virados do outro lado da feira, uma barra de ferro torta, talvez o pé de uma mesa velha. Sem pensar, correu, agarrou a barra e voltou, erguendo-a como uma arma, os olhos injetados. Chuck não recuou. Apenas ajustou o corpo levemente, centrando seu peso como um tronco enraizado num vendaval. O Black Belt gritou, girando a barra numa trajetória larga, mirando a cabeça de Chuck. Naquele instante, a feira inteira pareceu parar de respirar. Chuck avançou meio passo, abaixou-se suavemente, escapando do golpe. E antes que o oponente pudesse girar novamente, Chuck segurou seu pulso. Um movimento seco, direto, como quem quebra um galho seco. Crack! Um estalo discreto. A barra caiu das mãos do Black Belt e rolou pelo chão. Ele gritou de dor, agarrando o pulso torcido. Chuck empurrou levemente a barra para longe com o pé. Ela bateu numa roda de carrinho e parou. O Black Belt, ainda tentando lutar, chutava e socava ao acaso. Chuck desviava de cada golpe com facilidade, defendendo sem esforço. E a cada defesa, respondia com um toque. Um deslocamento leve no cotovelo, um empurrão preciso na perna, como se desmontasse lentamente os mecanismos de confiança do inimigo. O Black Belt atacava, mas perdia a forma. Os socos erravam. Os chutes desequilibravam. A multidão começou a entender. Aquilo já não era uma luta. Era uma lição pública, sem palavras. Um adolescente perto da banca de pães sussurrou. Ele não tá lutando para vencer. Ele tá desmontando o cara, peça por peça. O Black Belt deu mais 3 passos para trás, o peito arfando como um fole furado, suor escorrendo como chuva, as mãos feridas, os olhos agora cheios de desespero. Toda a feira observava. Ninguém mais filmava. Ninguém apenas assistia. Todos agora olhavam para Chuck. Não por medo, mas porque algo novo estava sendo aceso ali, entre a poeira e os cestos revirados. O Black Belt olhou ao redor de novo, buscando apoio, mas só encontrou rostos fechados, olhares silenciosos que negavam. Virou-se para Chuck gritando como um animal acuado. Você é só um velho. Eu já enfrentei lutadores de verdade em torneios. Você não passa de um desconhecido. Chuck inclinou levemente a cabeça. Os olhos nunca deixaram o oponente. Então, pela primeira vez, sua voz ecoou. Grave, firme. E é por isso que você sabe o que acontece quando o brilho apaga. O Black Belt rugiu e investiu com tudo o que ainda tinha. Como um último ataque, cego, desesperado. Mas Chuck apenas esperava. Chuck inclinou o corpo, esquivando-se do soco, deixou o oponente deslizar ao lado e, com um movimento fluido, desceu o cotovelo direto sobre a omoplata exposta. Pum! O Black Belt caiu pesadamente sobre uma pilha de cestos de cebola roxa, batatas doces e sacos de feijão espalhados que desabaram por cima de seu corpo. A feira inteira continuava em silêncio absoluto. Sem aplausos, sem gritos. Apenas o som suave das lonas tremulando ao vento e a respiração ofegante do Black Belt, agora sem forças para se levantar. Ele rastejou para fora dos cestos, o rosto coberto de poeira, o sangue escorrendo do canto da boca até o queixo, misturando-se ao suor encharcado no colete rasgado. A faixa preta arrastava-se no chão como uma corrente partida. Ainda tentava se erguer. As pernas tremiam. A respiração raspava na garganta, mas em seus olhos o orgulho que outrora dominava a feira. Já era cinzas. Chuck não se aproximou. Permaneceu ali, de pé a uma distância precisa, as mãos soltas, o corpo ereto, como uma estátua imóvel em meio ao pó. O Black Belt procurava algo,
uma arma, uma fuga, um milagre. Então viu uma vassoura velha, encostada numa parede da barraca. Na agonia, correu até ela. Agarrou como se fosse um bastão de guerra. Chuck não se mexeu. O Black Belt gritou e avançou, girando a vassoura como um desesperado. Chuck esperou. No exato instante em que as cerdas passaram rente, ele inclinou-se, segurou o cabo com firmeza, girou o pulso, puxou com um estalo seco. O Black Belt perdeu o equilíbrio. A vassoura voou, caiu com um baque no meio da feira. O que restava nele? Nada, além do medo nu. Desferiu um soco, mais desesperado do que antes. Chuck aparou com o antebraço, desviou o punho e, com um giro limpo, acertou o cotovelo no maxilar. Crack! O Black Belt caiu de joelhos, o ar faltou. A visão escureceu. Chuck caminhou em sua direção, sem pressa, sem raiva, apenas como um artesão encerrando o trabalho inacabado. O Black Belt se levantou pela última vez, trêmulo, o punho fechado numa tentativa fraca. "Você acha que eu venceu por ser forte?" Ele balbuciava, a voz tremendo mais de rendição do que de raiva. "Você é só um velho. Eu derrotei campeões de verdade." Chuck o olhou, os olhos afiados, como uma lâmina rasgando a neblina. "E é por isso", disse pausadamente, "que você sabe o que acontece quando o ego supera a técnica." O Black Belt rugiu. Lançou seu ataque final. Um soco cego, uma tentativa falha de rasteira, um chute desajeitado. Chuck desviava de tudo com movimentos mínimos. Cada esquiva era como um castigo silencioso ao que restava do orgulho do Black Belt. Então ele parou. Um suspiro. Um momento de silêncio. E então girou o corpo. Ombros se abriram. O quadril girou no eixo. A perna direita desenhou um arco limpo no ar. A feira prendeu o fôlego. Um adolescente sussurrou entre lágrimas contidas: "Ele está entrando na postura. Chute giratório." E no exato instante em que o Black Belt cambaleou de volta, Chuck desferiu o golpe final. Um chute giratório perfeito, sem um único movimento em excesso, sem grito de guerra. Apenas a precisão absoluta de uma vida inteira de prática. O pé de Chuck acertou em cheio a parte superior do peito do Black Belt, logo abaixo da clavícula. Bum! O som do impacto ecoou como um trovão em céu limpo. O golpe lançou o Black Belt para trás, o corpo inteiro erguido do chão por um breve instante, até colidir com força contra a velha porta de metal de uma das barracas. Bang! A feira inteira tremeu. Ele caiu no chão de terra batida. Não se mexeu. Não se levantou. Apenas um som fraco de respiração arrastada escapava de seus pulmões. Ali estava ele, encolhido no pó, uma perna tremendo levemente, o rosto coberto de sangue e sujeira. A faixa preta, outrora orgulhosa, agora arrastava atrás de si como um trapo. A respiração era curta, fraca, como de quem tentou nadar contra a correnteza por tempo demais. Chuck Norris não avançou, não chutou de novo, não gritou vitória, apenas ficou ali, ereto, o olhar cortante e tranquilo, como um mestre que encerra uma lição dura. A multidão ainda silenciosa, mas agora o silêncio não era mais de medo, era de respeito. Um vendedor de água de coco deu um passo à frente, ainda com o facão na mão. Uma senhora das verduras avançou apoiando-se na bengala, os olhos cheios d'água. Crianças que vendiam bilhetes de loteria saíram das sombras, abaixando lentamente os celulares, os olhos arregalados por entender, talvez pela primeira vez, o que significava justiça. O Black Belt tentou se levantar. Uma mão no chão, o corpo tremendo. Girou a cabeça, os olhos ainda cheios de ódio e desespero, tentando segurar o que restava de sua dignidade. "Foi só sorte", arfou ele, a voz rouca como a última chama de uma lamparina prestes a apagar. Chuck o encarou, sem sorrir, sem escárnio.
Apenas a firmeza serena de uma rocha no fundo do rio. A sorte não se mantém de pé por tanto tempo. O Black Belt arfou, e mesmo assim, tentou um último avanço. Desordenado, punhos girando no ar. Mas Chuck não precisava de força. Apenas desviou, segurou o pulso do homem, girou levemente, e o Black Belt caiu de joelhos. Não por dor, mas porque já não tinha mais vontade de se manter em pé. Ele tentou levantar o rosto uma última vez, gritando para o vazio. Você não é herói nenhum. Eu vou voltar. Chuck deu um passo à frente. Não chutou. Não socou. Apenas se abaixou e disse em voz baixa, o suficiente para que só ele e os mais próximos ouvissem. O poder construído sobre o medo sempre cai diante de quem não teme. O Black Belt soltou um gemido, como o último suspiro de um predador derrotado. Desabou no chão, sem gritos, sem resistência. Restou apenas um corpo exausto e um orgulho esmagado, não pela violência, mas pelo silêncio inabalável. Chuck virou-se, deixando o homem estendido na poeira, e caminhou devagar em direção a Ion. O garoto ainda sentado no chão, encostado na perna de uma mesa caída, o braço quebrado amarrado com um velho avental. Os olhos de Ion estavam arregalados, cheios de dor, espanto e algo mais profundo. Uma fé reacendida. A multidão abriu caminho instintivamente, sem que ninguém pedisse. Um vendedor de chá empurrou sua carroça pesada para o lado. Uma menina do milho verde segurou o braço da mãe, os olhos brilhando. Chuck se ajoelhou ao lado de Ion, colocou a mão firme sobre seu ombro, o olhar suavizado. Você se manteve de pé, disse ele, voz grave mas acolhedora como a terra depois da chuva. Isso é o que importa. Ion apertou os lábios, tentando segurar as lágrimas. Eu achei que estava sozinho, sussurrou ele, a garganta apertada. Chuck olhou ao redor, rostos antes tímidos, agora firmes, olhos que não mais se desviavam, mas que finalmente encaravam a covardia que tinham permitido por tanto tempo. Ele respondeu suave, mas com firmeza de rocha. Não mais. Ion assentiu e as lágrimas escorreram. Mas dessa vez não eram de medo. O motorista de rickshaw que tomava chá ali perto desceu correndo do veículo. Empurrou-o rapidamente até Chuck. Deixe-me levar o menino ao posto de saúde, gritou ele, preocupado. Chuck acenou com a cabeça. Ajudou Ion a se levantar com o máximo de cuidado, como se temesse agravar ainda mais o ferimento. Ion gemeu baixinho, o rosto se contorcendo, mas ainda assim tentou se manter ereto, apoiado em Chuck. Com delicadeza, Chuck acomodou Otion no banco do rickshaw, posicionando seu braço ferido no lugar mais seguro possível. Você já passou pela parte mais difícil, disse ele, com voz serena como um tronco antigo. O resto é só seguir em frente. Ion mordeu os lábios, assentiu com firmeza, como se quisesse gravar cada palavra nos ossos. Obrigado, murmurou ele emocionado. Chuck apenas retribuiu com um leve aceno. Sem discursos, sem floreios, só a verdade. O rickshaw partiu, levando Ion pela estrada de terra avermelhada e poeirenta, longe daquele mercado agora envolto em uma luz silenciosa. Todos os olhos o acompanharam, e ninguém disse uma palavra. Mas todos sabiam. Algo muito maior do que uma simples vitória havia acabado de acontecer. Chuck virou-se para encarar o mercado. Ninguém foi embora. Ninguém abaixou a cabeça. Todos, do vendedor de frutas à mulher do caldo de macarrão, do mecânico da carroça ao mais pequeno dos meninos que vendiam bilhetes de loteria, estavam ali, com os olhos fixos nele, envoltos por um silêncio profundo. Um dono de barraca de verduras, magro e enrugado pelo sol e pelo tempo, tirou o boné velho, segurando-o contra o peito, e murmurou: Esperamos por alguém como o senhor. Há muito tempo. Chuck não respondeu. Apenas caminhou lentamente pela multidão, os olhos passando por cada rosto, não em busca de aplausos, mas para ter certeza.
Eles entenderam. Uma senhora de bengala, trêmula mas firme, deu meio passo à frente, a mão fina sobre o peito, a voz embargada. O Senhor não lutou só por aquele menino. O Senhor lutou por todos nós. Chuck parou por um instante e assentiu com um leve movimento de cabeça, sem palavras, sem buscar fama. Porque naquele momento a honra já pulsava no peito de todos que estavam ali. Ele seguiu até sua antiga scooter, onde havia deixado o casaco. Ao lado, um menino franzino, de uns 10 anos, vendedor de mangas, segurava o casaco desbotado com as 2 mãos, como se fosse um tesouro. Quando Chuck se aproximou, o garoto ergueu os olhos e disse, tímido mas firme, eu cuidei bem dele, senhor. Chuck pegou o casaco das mãos do garoto, mas, em vez de vesti-lo de imediato, abaixou-se, pousou a mão sobre seu ombro. Você viu tudo, não foi? Perguntou ele, voz grave como o vento ao entardecer. O menino assentiu com força, os olhos brilhando de orgulho. Chuck apertou levemente o ombro dele e sussurrou. Lembre-se disso, força não é bater com mais força. É continuar de pé, quando ninguém mais está ao seu lado. O menino assentiu novamente, desta vez mais devagar, como se gravasse cada palavra em seu sangue. Chuck vestiu o casaco sobre os ombros e se virou. Ninguém tirou foto, ninguém pediu autógrafo, ninguém o segurou. Todos sabiam. O que havia acontecido ali não era feito para as redes sociais. Pertencia aos tijolos empoeirados sob seus pés, pertencia às lonas puídas que resistiram ao vento, pertencia à memória que seria contada e recontada em cada feira que se formasse ali. Chuck Norris foi embora, com a mesma quietude com que havia chegado. Atrás dele, o Black Belt ainda jazia encolhido aos pés de uma porta de barraca cerrada. Um símbolo envelhecido do medo que acabara de cair. E aquele mercado, pela primeira vez em muitos anos, não pertencia mais ao medo. Se você achou a história interessante e inspiradora, por favor, deixe um comentário com sim e aperte o botão de curtir e o botão de compartilhar abaixo do vídeo. Isso nos ajuda a saber que estamos realmente trazendo conteúdo valioso para o público e nos ajuda a espalhar esta história ainda mais no YouTube. Obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.